E aí, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô assim, ó, numa baguncinha aqui, porque eu estou com novidades muito boas. Eu tô tão empolgada, eu quero compartilhar essas coisas com vocês. As pessoas ficam, ai, não compartilha as coisas até elas darem certo e blá blá blá. Porque inveja, Mona. Mona, o que houve? A gente vai falar sobre inveja nesse vídeo. Mas a gente vai falar de várias perspectivas, porque tenho sido impactada no TikTok por uns conteúdos que as pessoas falam sobre inveja de um jeito que, mano, não é o jeito que eu penso. Eu queria muito compartilhar com vocês pra ver se vocês pensam assim também. E sim, estou comendo sucrilhos. Vocês estão com inveja que eu tô comendo sucrilhos às quase 8 da noite? Eu amo que as coisas aqui do Canadá são tudo anticorante. Até porque os que eu posso comer, né, normalmente são assim mesmo. Nossa, eu sou tão feliz comendo sucrilhos. Eu acho que minha comida preferida não é mais goiaba com vinagre e sal, é sucrilhos. Então, gente, estou com o hiperfoco em virar streamer. Ah, Carol, por quê? Porque toda hora você tá fazendo coisa diferente, mas... Também, enquanto eu continuar empolgada com a minha vida na internet, permanecerei aqui. Eu não vou sair. Você precisa me acompanhar. Não. Fazendo o que eu quiser, mas permanecerei aqui. E agora eu tô com essa ideia, porque eu preciso unir o útil ao agradável e o conveniente também, porque moro no Canadá agora, minha vida é 4 vezes mais cara, dólar canadense é R$4. E por minha vida ser mais cara, eu preciso trabalhar 4 vezes mais. Pra eu trabalhar 4 vezes mais sem ter um burnout e ter um piripaque do Chaves, eu precisei achar um jeito de reformular o meu conteúdo a ponto de eu conseguir produzir o suficiente pra eu conseguir me manter aqui. Porque eu amo minha vidinha, gente. Amo minha vidinha. E isso quer dizer, basicamente, que eu tenho que produzir 4 vezes mais dentro dos limites possíveis do cérebro do ser humano. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, que honra e responsabilidade ocupar o lugar que você ocupou. Enfim, esse é meu novo projeto. Eu já tinha falado isso pra vocês aqui. Tenho estudado muito, tipo, consumido muito conteúdo sobre essas outras plataformas e sobre fazer lives. E eu tô, tipo, gente, ultrapassando barreiras reais, tá? Eu sou uma pessoa muito tímida. Quem já se deparou comigo pela rua e já falou comigo um pouco, você percebe. Eu tenho ansiedade social. É algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, mas eu ainda tenho. Fazer lives, estar ao vivo, pra mim, é uma parada que, mano, me causava pânico. E uma das maneiras de você vencer a ansiedade social é você ir ultrapassando certas barreiras do medo. É você tendo mais conhecimento, se sentindo mais confiante ali, de uma certa forma. Tipo, sei lá, você tem medo de apresentar trabalho. Quais são os métodos para você aprender a apresentar trabalho de uma maneira que você não vai ter tanta ansiedade antes? Então, estudar oratória, né? Se preparar antes, tipo, estudar tudo que você tem que falar mesmo, se preparar, tipo, por os inconvenientes que possam acontecer, aprender a contar uma história envolvente, né? Então, de repente, se você tem muito medo de ficar aquele silêncio estranho das pessoas te olhando, conta um storytelling ali que de repente vai fazer as pessoas darem risada e aliviar um pouco da tensão, né? Conta alguma coisa que vai quebrar o gelo e fazer as pessoas interagirem. Essas coisas eu aprendi inclusive no Conquer Plus, tá? Que é parceira do canal e é uma plataforma de streaming, né? Streaming de cursos da Escola Conquer, onde você assina e você tem acesso ali a um monte de conteúdo super rico e super útil, inclusive nesse momento que eu tô passando da minha vida, né? Já fiz o curso de oratória deles, me aprofundei em vários temas que me ajudam muito no meu trabalho, né? Então eles têm cursos de... Eu sempre gosto de falar que são coisas que ninguém te ensina, né? Habilidades que a gente tem que ter, né? Tem que acabar desenvolvendo na escola da vida que a gente não aprende nas escolas tradicionais. Então, como fazer uma apresentação bem feita, como desenvolver criatividade, como você ter inteligência emocional para lidar com certas coisas na internet. Enfim, eu tenho certeza que vocês conseguem também se adaptar pro dia a dia, né? Pra realidade de vocês. Eu consegui adaptar vários conteúdos deles pra minha vida que me ajudaram muito e hoje eu estou me sentindo um pouco mais preparada, um pouco mais confiante e eu acho que esse é o processo, sabe? Tipo, você ir construindo bloquinho por bloquinho dentro de uma limitação que você tem, né? No meu caso é o medo da exposição. Gente, eu não sei de onde veio esse trauma. Eu não sei. Tipo, eu sei que meu pai também é assim. Às vezes é genético. A gente treme, a gente sua, a gente, tipo, perde a fala. Gente, é bizarro, é bizarro. Estar aqui no YouTube, gente, nossa, já é vários passos que eu dei, sabe? Pra vencer isso. E fazer live é um negócio que tipo, me dava falta de ar, gente. Ainda me dá.
Eu fui fazer um teste esses dias na Twitch, eu tenho 9 seguidores, gente, então vai me seguir na Twitch. Ah, faz uma conta lá, me segue pra me dar um apoio moral. Aí ninguém entrou na live, né? Eu fiquei um pouco assim, tipo, tá, tudo bem, acho que eu não divulguei direito, né, as coisas, e tá tudo bem, né? Tudo bem você falar sozinha na live e aí as pessoas podem ir entrando na sala. Tem alguém vivo aí? Alguém está me ouvindo? E aí eu fiquei um pouco frustrada, eu abri uma live no Instagram, que é onde minha comunidade tá, né? Tem muito mais aqui no YouTube, mas tem bastante gente que me segue no Instagram. E aí entraram, tipo, 25, 26 pessoas. Gente, eu não vi nada na minha frente. Um branco, um branco, um branco. O chat subindo e eu assim, não tô enxergando, tanto que o Léo começou a me ajudar, assim, a ler as perguntas e tudo mais. Mas quando eu terminei a live, fiquei lá uns 40 minutos, a gente tava na praia, num lugar, tipo, super descontraído. Eu me senti tão bem por ter dado um passo pra tentar enfrentar o medo. E aí depois, quando eu terminei essa live, eu falei, cara, eu preciso aprender mais sobre isso, e eu sinto que é muito sobre você buscar conhecimento pra você ir se sentindo confiante e ir traçando o seu caminho em busca do seu objetivo. O meu, atualmente, é crescer na internet, né? Conquistar novos públicos, é aumentar o meu leque de opções, o meu leque de conteúdo. Então, se de repente eu faço uma live e aí eu permaneço mais tempo online, não tem filtro, não tem edição, então eu consigo ser muito mais autêntica, eu consigo ser muito mais eu, e essa é uma necessidade que eu sinto muito aqui, tipo, um contato mais real com as pessoas, estando, interagindo no chat também é um negócio que eu sinto muita falta, então eu acho que vai dar match com o que eu quero, mas tem a limitação do meu medo de falar em público. Medo de... Ai, sei lá, gente, isso envolve muitas camadas que, olha, muita terapia. Eu faço terapia, mas nada tá adiantando. Mas a parte da não terapia é a parte do conhecimento, por isso que eu sempre falo pra vocês aqui da Escola Conquer, que é aquele safe space dentro do mundo da internet, com tanta coisa por aí, onde você consegue chegar, aprender algo novo e ir desenvolvendo essas habilidades que, cara, são muito essenciais no dia a dia. Minha indicação no vídeo de hoje é do curso Foco deles, que é algo também que, cara, muito requisitado nos tempos atuais. Ontem eu passei o dia inteiro estudando sobre iluminação, né, pra ver o que eu podia aprender pra aprimorar mesmo o meu setup. Tipo, tá de noite, eu tô conseguindo gravar. Antes era uma limitação que eu tinha, porque eu não conseguia, dependia da luz do sol. Só que no meio desses estudos, gente, muita notificação, muitos estímulos, é muito fácil perder o foco. No curso do Conquer Plus, eles ensinam também como desenvolver essa habilidade que é essencial nos tempos de hoje, gente. 2025, cara, nosso cérebro, ele tá absorvendo uma quantidade absurda de informações que ele não costumava absorver antigamente. Nem sei se a gente foi feito pra isso. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar um link na primeira linha da descrição pra vocês assinarem o Conquer Plus. Tem cupom CAROLETS15 que dá 15% de desconto na assinatura, e também, caso você queira evoluir pra fazer uma pós-graduação, lá na Escola Conquer você também consegue desconto com o meu cupom. Tô nessa fase, tá? Nesse momento de vida de vencer barreiras, e eu tô muito empolgada com isso. Eu falei, né, pra vocês sobre sonhos, né, sobre a gente ir buscar essas sensações, né, que a gente tem de sei lá, se você interpreta como sinais, pra quem interpreta como uma vontade interna mesmo de mudar, eu acho muito importante escutar isso, sabe? E o que isso tem a ver com inveja, né, que é o tema do vídeo? Cara, quando eu tava pesquisando, né, e eu tive que entrar na Twitch, obviamente, né, se você quer começar numa plataforma nova, ou até fazer live aqui pro YouTube, nesse meu processo de aprendizado, eu tive que ver, né, como essas pessoas trabalham, como que é uma live de um criador de conteúdo que eu admiro, por exemplo, como que ele faz, qual que é a dinâmica. Nesse processo, gente, eu senti muita inveja. Eu tenho inveja de quem não tem vergonha na cara. Vocês já viram o Ítalo Senna no YouTube? Meu, juro, tipo, pra mim, atualmente, acho que ele é a pessoa que eu mais admiro, assim, de criação de conteúdo no sentido de cara de pau. Meu, vai lá na rua, faz, interage com as pessoas, a cara nem treme. Ele, pra quem não conhece, o canal chama Tá Gravando, e ele faz pegadinhas com as pessoas na rua. Ô, gente, me tira uma dúvida. Vocês já foram perseguidas? É sensacional. Eu dou gargalhada de, tipo assim, os vizinhos escutarem. E eu admiro muito pessoas assim. E aí você fala, não, mas calma, você falou que você sentiu inveja. Senti inveja. Qual que é a diferença de inveja e admiração? A inveja, quando você vê alguém realizando alguma coisa, alguma parada que você queria realizar e você tem uma certa sensação de desconforto. Algumas pessoas podem sentir raiva, algumas pessoas podem sentir tristeza, mas é uma sensação
negativa por você não ter aquilo que a pessoa tem, que no caso é a cara de pau que eu queria ter na minha. A admiração, ela é diferente. É um certo respeito e até um entusiasmo, porque você vê aquela pessoa fazendo aquilo e aí você fala, caralho, que inspiração, tipo, meu Deus, quero ser assim. Eu sei que tá confuso e agora eu vou colocar alguns dos conteúdos que eu recebi, assim, né, a gente começa a falar de misticismo na internet, o algoritmo escuta os robôs, sabe? E aí agora eu só recebo conteúdo místico no meu TikTok. Eu vou colocar alguns aqui e aí eu continuo meu raciocínio pra ver se vocês entendem. Eu vou te explicar nesse vídeo como a inveja funciona energeticamente e eu espero que depois disso você pare de ficar postando todas as coisas da sua vida na internet, ok? Ontem eu tava conversando com uma pessoa que é muito importante pra mim e eu dei esse conselho pra ela, porque ela meio que faz, tipo, posta coisas muito importantes e, por exemplo, acabou de acontecer um negócio, já vai e posta, sabe? No calor do momento, sem pensar muito. E aí, eu até mandei pra ela um relato de uma moça que contou a história dela aqui no TikTok, falando que ela recebeu um chocolate de uma colega de trabalho. E aí uma senhora avisou pra ela, tipo, do nada, assim, olha, tem morte na sua bolsa. Enfim, ela explicou detalhadamente lá, se vocês procuram, deve ter essa história aqui. Só que o que acontece, né? Existe duas situações. Existe a inveja que pode pegar, que pode bater em você e ficar, e existe a inveja, a energia alheia que pode ser enviada para você e não chegar até você. O universo funciona, né, de uma forma energética, então, primeira coisa, já estive nessa bolha, já vivi esse mundo místico de achar que as coisas são tudo energia. E eu acredito em algumas coisas sim. Eu acredito que se de repente eu entro num lugar que tá carregado, que as pessoas estavam brigando, que tem uma energia negativa, eu sinto que eu saio de lá drenada também, como se fosse um efeito esponja. Eu acredito, mas isso é crença, né? A gente tem que sempre deixar claro que essas coisas de falar muito superficialmente sobre energia, porque a energia naquela pessoa, porque ela é muito invejosa. Me falavam muito isso quando eu comecei a postar conteúdo com meu namorado. Não posta conteúdo com o Léo, porque as pessoas têm inveja, elas vão querer que o seu namoro acabe. E, gente, olha que doideira. Várias vezes eu postava conteúdo com o Léo e a gente tinha algumas discussões. E eu comecei a associar essas discussões a eu postar ele no meu Instagram. Eu realmente comecei a associar essas coisas a isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Tá tudo bem a gente ter crença, mas nem tudo é encosto, nem tudo é só a energia negativa. Existiam muitas coisas dentro do nosso relacionamento que a gente tinha que trabalhar também. E não é só sobre a pessoa que está assistindo o Reels e que vai desejar algo ruim pra gente. Às vezes a pessoa não faz isso nem porque ela quer, né? Vocês acham que realmente eu assistindo um youtuber que não tem vergonha, que, meu, o cara é top e tal, e eu queria ter aquilo, eu desejo mal pra essa pessoa? Não, gente. A inveja, ela vem de todos os lugares e inclusive das pessoas mais próximas da gente. Então esse discurso que eu não concordo da Bárbara é um discurso muito comum no TikTok, assim, o vídeo dela é 1 em 1 milhão, de que, não poste sua vida, não poste suas coisas. Isso é muito individual de cada um, é realmente algo muito inocente mesmo, sabe? Das pessoas acharem que as coisas vão dar errado porque elas estão falando sobre aquilo. Mas, gente, eu também tenho que me colocar diante da minha insignificância, né, nesse universo. O que eu entendo sobre o universo? Eu não tenho como provar que é ou nem provar que não é, né? E eu escutava muito, inclusive, de um espiritualista muito renomado nesse mundo, né, do espiritismo, que foi o Chico Xavier. Ele falava muito sobre a energia da inveja. Ele falava que é uma das piores energias que podem pegar em você. E quem sou eu, né, pra falar que Chico Xavier estava errado? Eu não sou ninguém. Então vamos continuar assistindo. Então, se você tá vibrando algo, se você tá vibrando de uma forma que ressoa com essa energia, ela pode chegar em você. Ou seja, se você tá com a vibração baixa, você pode receber energias densas de vibração baixa, porque tá ressoando, né? Tá no mesmo nível energético. Mas, se você tá vibrando muito alto, se você tá muito bem, se você tá muito feliz, se você tá com pensamentos bons, sabe? Tipo assim, no puro bliss, muito provavelmente essa... Então, é aí que eu não concordo. Eu realmente acho mesmo que existe coisas energéticas, energias boas, energias ruins, mas eu não acho que é só o pense positivo que nada vai pegar em você. Mana,
às vezes não é sobre a sua energia ou o seu momento espiritual. Às vezes você vai passar, por exemplo, ela é uma menina muito bonita, olha esse cabelo, que coisa maravilhosa. Às vezes a pessoa vai ter inveja do cabelo dela simplesmente por ela existir, e ela nem precisa postar o cabelo maravilhoso dela nas redes sociais. Às vezes é uma colega de trabalho, como foi o exemplo que ela deu no começo do vídeo. No vídeo da mulher que falou que ela recebeu uma promoção, eu acho que foi isso, ela recebeu uma promoção na empresa, e aí tinha uma colega de trabalho que estava no mesmo nível dela, elas eram super amigas. Quando ela viu essa pessoa recebendo a promoção, ela ficou estranha. E ela ficou tipo, sei lá, não interagiam direito e tal, e deu um chocolate pra ela. E aí uma outra senhora no metrô, no dia que ela recebeu o chocolate dessa tal pessoa que não ficou feliz com a promoção dela, essa senhorinha do metrô falou, olha, tem morte na sua bolsa. Querendo dizer que, tipo assim, o chocolate estava envenenado, ou que tinha alguma coisa nele, ou que tinha alguma coisa energética ou espiritual, meu, tem certeza que a pessoa estava feliz? Que a pessoa tava, sei lá, vibrando coisas maravilhosas por ter recebido uma promoção. Aí vocês vão falar, não, mas aí o livramento dela foi a senhora ter falado, gente, será? Será mesmo que a gente tá livre? É só eu pensar positivo e vibrar alto que eu vou passar, de repente, lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e aí vai estar tendo um tiroteio e aí o negócio não vai pegar em mim? Tem certas coisas que não dá pra mim, entende? Acho que quando a gente fala de energia, a gente esquece que a gente tá no mundo material e que fatalidades acontecem, que às vezes, gente, vai falecer uma pessoa da sua família e você vai ficar triste por isso, você vai viver o luto e aquilo vai te colocar numa energia lá embaixo. Não adianta você falar, não vou viver o luto. Vou negar as minhas emoções, vou negar que eu tô triste, vou negar que eu tô com raiva, vou negar que eu tô indignada com a situação que o Brasil se encontra nesse momento. Sabe assim, tipo, você tá diante de sei lá, uma situação de desigualdade. Tipo, você acabou de vivenciar ali, você tá no restaurante vibrando alto, você e seu namorado e as suas amigas com seus cristais. E aí, de repente, você vê uma situação ali deplorável de uma pessoa em situação de rua ser agredida. Você vai falar, nossa, não vou me meter porque não posso sentir raiva, não posso sentir indignação, porque senão vai baixar minha energia. Gente, se a gente tá nesse mundo, a gente tá suscetível a viver todas as emoções. Aí você vai se privar, vai se trancar num quarto, vai se trancar numa vida pra não expor os seus momentos de felicidade, seus momentos com a sua família nas redes sociais. De repente não vinha trabalhar com algo que faz sentido pra você, como é pra mim. Tipo, eu amo estar aqui, amo falar sobre a minha vida. Entendo que isso demanda muita energia. De repente a gente dá de cara lá nos comentários com um monte de hate ou com coisas maravilhosas. Então a vida não é uma constante, um monge budista no alto dos Himalaias, vibrando alto. A vida tem altos e baixos, gente. Se tem alguém da minha família que eu amo muito que venha a falecer, eu vou ficar podre da vida. E isso vai acontecer. E aí, ai meu Deus, as energias negativas, todas as invejas que estavam esperando essa barreira cair vão grudar em mim. E aí pronto, aí vai acontecer alguma coisa terrível. Eu acho muito simplista esse discurso. Tipo, eu acho que o mundo das energias, o mundo espiritual, ele é muito mais complexo que isso, sabe? Isso só causa medo nas pessoas, né? E aí eu volto no discurso do começo do vídeo, gente. Tipo, eu acho de verdade que a única maneira da gente conseguir vencer essas coisas, porque você entra na aba de comentários, é isso, mais um medo desbloqueado e blá blá blá. Já percebi que quando eu começo a treinar e fazer dieta certinho, posto tudo, logo fico doente. E não consigo ir à academia mais, amiga. Às vezes você tá doente porque você, sei lá, tá com falta de ferro. Sei, porque você só come sucrilhos, que você não tá comendo um vegetal. Às vezes você tá doente porque você pegou uma virose, porque você mergulhou lá nos coliformes fecais, ou porque você pegou um vírus, um coronavírus. Ah, eu peguei coronavírus porque eu tava vibrando baixo, meu Deus do céu, foi porque eu postei o meu tanquinho, minha barriga tanquinho no Instagram. Mano, não dá isso pra mim, gente. Vocês podem deixar a opinião de vocês. Eu sei que Mercúrio tá retrógrado e que eu posso estar entendendo tudo isso aqui errado, mas não desce pra mim, tipo, esse discurso místico muito raso de uma espiritualidade que não é assim. É muito mais complexo, gente. Tipo, viver nesse mundinho do ai, não vou mais, saiam das redes sociais. Gente, o mundo não é só redes sociais, você vai parar de viver? A energia não vai pegar em você se você tá protegido, se você tem práticas espirituais. O que acontece é que nós somos seres humanos e estamos vivendo aqui nessa experiência dual, terrena, maluca, e o mundo é cheio de energias densas. Então, por mais que você seja uma pessoa super disciplinada com a sua espiritualidade, tenha práticas, né? Faça muitas coisas para elevar sua energia, medite, ouça mantras, pratique yoga, sei lá, coisas que, né, para você funcionam. Às vezes calha
né, da gente tá com a energia meio baixa. Às vezes a gente tá mal, às vezes a gente tá com pensamentos densos, às vezes a gente tá ansioso, muitas coisas. Então, nós somos muito suscetíveis a energias densas. Você pode falar assim, olha, sua inveja não pega aqui. Você pode me desejar o mal à vontade, sua inveja não pega aqui. Você quer dar sorte pro azar? Às vezes você tá com uma energia baixa. Então você vai dar munição pra uma pessoa que quer te fazer mal? As pessoas postando isso, né? Tipo assim, eu não acredito muito nessa coisa de inveja. Eu acho que as pessoas nem ligam pra mim, né? Eu não sou egocêntrica a ponto de achar que as pessoas me invejam. Gente, ou essa pessoa é muito inocente e não sabe como a vida funciona, ou essa pessoa nunca soube de alguém que inveja ela. Eu vou contar só uma coisinha aqui pra vocês, tá? Teve uma vez, assim, que eu tava conversando com um primo meu. E aí tem umas queridas na minha família que não gostam de mim, né? Aí eu tava conversando com ele e ele falou assim, esses dias eu tava conversando com fulana, aí ela foi me mostrar alguma coisa na galeria dela, assim, e aí eu vi na galeria dela que tinha vários prints dos seus stories. E aí eu fiquei assim, gente, esse dia foi uma virada de chave pra mim, que eu fiquei assim, cara, eu tô postando uma coisa na inocência, achando que vai ficar 24 horas, né? Mas do outro lado do mundo, em algum lugar, uma pessoa que eu não tô nem aí pra vida dela, que eu não faço a menor questão de saber como é que tá o ar que ela respira, ela tem um monte de coisa sobre mim salvo no celular dela. Amiga. Vocês entendem? Ai, gente, vamos lá. Eu não sei nem por onde começar. A pessoa ter prints seus no celular dela, por que a primeira opção é a pessoa ter inveja de mim? Ou a pessoa quer controlar a minha vida? Ou eu estava inocentemente no Stories? Eu imagino que ela não deve ser influenciadora, acredito eu, né? E pra ela deve ser muito estranho ter um print dela no celular de uma pessoa. Mas pode ser por tantos motivos, gente. Pode ser pelo lugar que ela tá. Tipo, meu, que lugar é esse? Que legal, você tirou um print e mandou pra uma amiga. Pode ser porque a pessoa tá achando a roupa dela maravilhosa. Tipo, tirou um print. Gente, a quantidade de posts que eu salvo de pessoas, e às vezes é influenciadora, às vezes são pessoas que não são influenciadoras, mas que têm o perfil aberto. Ou amigas minhas. Cara, o que mais tenho é print de coisas que eu achei legal na internet. E aí vai desde frases, brincos, acessórios, roupas, lugares, e eu não tô necessariamente jogando inveja nessas pessoas, e eu não acho que, por exemplo, as pessoas que salvam, e tem alguns posts meus, sabe, que tem aquela função de salvar no Instagram, a maioria das pessoas que salvam aquilo, ou que encaminham aquilo para outras pessoas, não necessariamente estão falando mal de você, não necessariamente elas estão com inveja de você, elas podem estar salvando aquilo porque você tá sendo uma inspiração para elas de alguma maneira, e é aí que entra o paralelo da inveja versus inspiração. Eu entendo que a gente não controla o que as outras pessoas sentem por nós. E eu concordo que às vezes, né, pode não ser inveja, mas pode ser inveja também. Pode ser que a pessoa tenha alguma implicância com você, como eu já vi algumas pessoas terem com outras pessoas, e me encaminharem tipo, nossa, fulana tá passando vergonha, ou nossa, né, que coisa tosca. Muitas vezes eu já recebi conteúdos, eu já enviei conteúdos, já salvei e já tirei print de conteúdos realmente pra mandar pras pessoas e falar assim, mano, que... né? Coragem, né, amores? Mas assim, até aí, gente, problema da pessoa. Infelizmente, quando a gente coloca, né, a nossa cara nas redes sociais, e aí eu entendo, né, essa sua preocupação com pense duas vezes antes de se colocar nas redes sociais. Realmente, pense duas vezes, porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado. A gente nunca sabe mesmo quais são as intenções dessa pessoa. Eu fiz um vídeo aqui sobre os stalkers no Japão. Quem não assistiu esse vídeo e não tiver problema com gatilhos, né, de situações um tanto quanto bizarras, assista esse vídeo, né? Esse sim é um perigo real das pessoas se exporem na internet. Agora, inveja, cara, eu acho que a gente precisa entender melhor esse sentimento. E eu falo a gente que sente, tá? Porque você também sente. Você que tá me assistindo, você sente inveja. Ninguém tá livre desse sentimento. Eu acho que o primeiro passo é a gente saber lidar com esse sentimento, né? Então, se de repente, fulana tem alguma coisa que eu queria ter, esse é o maior indicativo de caminho a ser seguido, de verdade. Então assim, quem acha que não é invejado por algum motivo, tá cego, porque o mundo é cheio de gente invejosa, gente, sabe por quê? Porque as pessoas não buscam autoconhecimento.
A inveja não é tipo, nossa, essa pessoa é terrível porque ela é invejosa. Essas pessoas não buscam se conhecer. Então, a partir do momento em que elas não se conhecem, elas projetam coisas em você. Entende? Se a maioria da população mundial buscasse autoconhecimento, boa parte dos problemas do mundo estaria resolvido. Mas o ponto é, não é para os problemas desse mundo serem resolvidos, porque a gente veio para essa terra com energia densa para viver essas coisas mesmo, tá bom? Não vamos querer resolver os problemas do mundo, porque o mundo não vai ser perfeito, a terra não vai ser perfeita. Aqui é um lugar para viver coisas específicas e evoluir o espírito. Mas enfim, a coisa da inveja, vocês entenderam? Não fica postando, não dá munição para as pessoas, porque você não sabe o que o outro faz com a informação sobre você que chega até ele. Você pode postar, querer compartilhar um momento super feliz e a pessoa vai estar lá se mordendo de inveja, tipo assim, nossa, você tá num relacionamento. Ai, como eu estou sendo amada. Você acha que você tá arrasando. Olha, gente, como eu tô sendo amada, olha só como nosso relacionamento é bom. Mas do outro lado da tela, você não sabe se tem uma pessoa se mordendo de inveja de você, emanando toda a raiva possível, te amaldiçoando, querendo que coisas ruins aconteçam com você, querendo que o seu relacionamento acabe. Você não sabe. Então, tudo que você for postar, pensa assim, eu gostaria que isso estivesse na galeria de alguém para sempre. Eu gostaria que uma pessoa que me odeia veja isso. Se a resposta for não, você sabe se você deve postar ou não. Gente, mas aí vocês não concordam que o problema é da pessoa? Eu concordo 100% com ela que se a maioria da população buscasse autoconhecimento, a gente teria metade dos problemas que a gente tem hoje. Só que é isso, a gente vive num mundo denso, a gente tá aqui pra sentir e também pra ser espelho pras outras pessoas. Então, se eu tô num relacionamento saudável, a gente tá super feliz postando fotos juntos e aquilo causou um sentimento ruim na pessoa, precisa partir dessa pessoa que ela tenha autoconhecimento suficiente pra entender que, meu Deus, você só tá vivendo sua vida com seu namorado. Se ela sentir um sentimento estranho, que seja a inveja, ela precisa entender aquilo com ela mesma. Por que que ela tá sentindo isso ao ver uma foto de um casal feliz? Essas pessoas fizeram alguma coisa pra ela? Não fizeram. Se sou eu sentindo inveja com relação a uma pessoa que tem, de repente, um trabalho que permitisse que ela, sei lá, viajasse o mundo, como já aconteceu comigo, cara, eu acho que primeiro, a gente tem que ter a sabedoria, né, e o autoconhecimento de entender, de ter esse momento de tipo, nossa, mas peraí, que sentimento estranho, se perceber, né, se autoconhecer a ponto de entender que aquilo não é ok, por que que isso me gerou esse sentimento ruim, e entender que a inveja é o maior indicativo de caminho a ser seguido, porque no fundo, a inveja tá apontando descaradamente algo ou alguma situação que é algo do seu desejo. Gente, tira essa pessoa do lugar da inveja e coloca essa pessoa no lugar de inspiração. Tira esse sentimento de que, ai, o relacionamento de fulano me dá gatilho. Tenha autoconhecimento suficiente para entender que o problema não é o relacionamento de fulano. O problema é você, que às vezes está em busca de conhecer alguém e não tá fazendo nada para isso. De repente, porque você tá infeliz com o seu trabalho, com a sua aparência, com a sua vida. E aí você tem que olhar para todas essas coisas que estão insatisfeitas dentro de você e ir trabalhando. Concordo que sentimentos negativos, coisas densas, elas podem ficar na gente, não é nada que a gente não possa fazer uma oração, se trabalhar, depende do que você acredita. Eu realmente acredito que uma noite bem dormida, comer bem, me exercitar e tomar meus banhinhos, de repente acender um incenso, aquilo melhora a minha energia. Eu não tenho como controlar como as pessoas vão me olhar na rua, eu não tenho como controlar o que as pessoas vão sentir com as coisas que eu falo, com a vida que eu sigo, com o relacionamento que eu tenho, por exemplo. Eu não acho realmente que as pessoas têm que parar de viver, se privar. Eu acho que sim, as redes sociais, ela tem o poder de amplificar. Então, de repente, uma pessoa sentir inveja, 100 pessoas vão sentir inveja? Sim, mas cara, eu não acho que isso é um problema seu, eu não acho que é você que tem que mudar a sua vida porque essas pessoas precisam se auto-melhorar, sabe? Eu acho que você tá sendo um espelho.
né? Você tá sendo ali um impulsionador. Se você não tá vivendo a sua vida, talvez essas pessoas não tenham esses sentimentos e elas não se percebam. A gente tá aqui interagindo, né, nessa terra. Essas interações, elas fazem parte das oportunidades de evolução, né? Mas enfim, eu super concordo com isso, de que, as pessoas precisam buscar autoconhecimento para entender que sentimentos negativos, eles estão aí para serem sentidos e eles são o maior indicativo de que você precisa recalcular a rota, sabe? De que você precisa entender ali que ali tem alguma coisinha a ser trabalhada. Vi o canal, meu Deus, o cara é muito desenvolto, ele é muito cara de pau. Putz, mano, eu não tenho isso, que inveja, velho. Pô, tá aí um indicativo de algo a ser trabalhado. Ah, mas não é fácil, afinal de contas eu tenho um trauma. Mas e aí, eu vou ficar nesse... Eu posso escolher ficar nesse lugar enquanto eu não estiver pronta pra dar os próximos passos, mas aí eu entendo que ali tem um negócio a ser trabalhado. E eu vou no meu tempo, me aperfeiçoando, melhorando, tentando evoluir, ou não também, às vezes, se não for importante pra mim, eu só passo pro próximo vídeo e vejo qual é o próximo sentimento que vai ser despertado em mim. Eu vou te explicar hoje como funciona a inveja de maneira energética e vou te contar uma história real que aconteceu comigo em meados de 2017, 2018, pra você entender como é perigoso sair postando tudo da sua vida o tempo todo em redes sociais. Você pode me rebater e falar assim, olha, eu não acredito em inveja porque eu sou uma pessoa extremamente protegida por Deus. E acredita em mim, você pode ser a pessoa mais good vibes, mais apegada a Deus, e eu sei que você é protegida porque realmente quem nos protege nunca dorme. Mas, presta atenção nesse ponto. Até mesmo a pessoa mais good vibes do mundo, ela passa por um dia ruim. Todo mundo tem dias ruins. E é aí que entra a energia da inveja. Por quê? Você tá lá super feliz, postando a sua vida, qualquer coisa que você esteja fazendo, ou até mesmo falando das suas conquistas, dos seus planos para as pessoas amigas. Amigas, não tô falando de pessoas desconhecidas. Só que, presta atenção, às vezes você tem uma amiga muito querida que ela desejaria ter um relacionamento muito feliz. Ela quer encontrar alguém, ela quer viver um amor. E você tem esse grande amor. Aí você sai contando um exemplo. Nossa, o meu namorado me deu tal coisa. O meu namorado me pediu em casamento. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ficar triste por você ou vai sentir uma inveja pesada que ela não é sua amiga. Não, a pessoa ela vai ficar muito feliz por você. Só que ao mesmo tempo, ela vai olhar e falar assim, caraca, meu... Por que eu não tenho esse grande amor? Isso não é maldade. Isso não é uma inveja, assim, ruim, que ela, de novo, que ela está te desejando mal. Mas só pelo simples fato dela olhar e falar assim, poxa, por que eu não tenho? Isso, energicamente, no campo vibracional, ressoa como algo negativo, tá fazendo mal pra você. E aí lembra que eu falei que às vezes, mesmo a gente sendo muito protegida por Deus, mesmo a gente protegendo a nossa energia de todas as formas, plantas, mantras, etc., a gente tem aqueles dias ruins. Quando você tá com a autoestima lá embaixo, quando a sua vibração está baixa, infelizmente o seu campo energético se abre e você capta essas vibrações negativas. É como se a gente estivesse falando de saúde e a sua imunidade estivesse baixa. Aí você fica o quê? Suscetível a pegar algumas doenças, gripe, etc. É a mesma coisa do nosso campo vibracional. Por mais que a gente seja uma pessoa alegre, protegida, tem dias que a gente tá meio triste, frustrada, etc. É nessa hora que a inveja vem, ó, suga a sua energia. Ela se mistura. E aí as coisas negativas começam a acontecer ao nosso redor. Eu dei um exemplo aqui de uma amiga que você conta todas as suas coisas. Mas, de novo, presta atenção. Por que é que a gente tem uma boca e 2 ouvidos? Para falar menos e ouvir mais. Agora, rede social. Isso é um mal extremo. Porque, às vezes, você tá postando alguma coisa muito feliz. Mas, assim, nem todo mundo que tá lá é seu amigo. E outra coisa, tem pessoas que te acompanham que você nem lembra da existência delas. E pra te trazer verdade no que eu tô falando, eu vou contar resumidamente a minha história aqui, porque o vídeo já tá com 3 minutos. Em 2018, 2017, não lembro exatamente o ano, um cara me contatou e falou assim, Luciana, tem uma fulana se passando por você. Gente, essa menina, ela tinha tudo meu. O cara, na época, ele tinha comprado um Golden, porque eu era apaixonada por Golden. Em eventual momento, ela viu que eu adorava esse tipo de cachorro. Por quê? Porque ela me acompanhava em rede social. Ela tinha prints, sabe? Do meu Instagram. Eu não lembro se na época tinha story ou o quê. Mas ela tinha prints do meu feed de coisas minhas. Tipo, sabe? Ela tinha fotos minhas de 15 anos, de 16 anos. A menina era fissurada por mim. E saca só, eu nem lembrava da existência dela. Mas tudo que eu postei naquele momento, ela tinha. Gente, olha que perigoso uma pessoa ter coisa sua, se passar por você. E muitas vezes não é sobre o que você tem,
tá? De bens materiais, é sobre o que você é, sobre a luz que você emana. Pelo simples fato de você existir, de você ter o seu brilho, a pessoa olha e fala, nossa, como eu queria ser fulano. Então, de novo, eu sei que você é protegida, eu me sinto uma pessoa muito protegida e acredita em mim, eu já postei muito em rede social, eu já tive outras histórias de viagem que eu postava exatamente tudo e na minha viagem deu tudo errado, só que a energia da inveja, ela existe e muito. Toma cuidado com o que você conta, pra quem você conta e cuidado com aquilo que você posta, porque a sua vida não foi feita pra ser uma vitrine. Você pode até não acreditar no que eu tô falando, mas eu tenho certeza que se você pegar em alguma lembrança, em alguma memória, você vai ver que teve um determinado momento da sua vida que você se sentiu mal sem saber o porquê. Presta atenção naquilo que você tá postando. Cuida da sua energia, porque isso afeta diretamente a sua vida, a sua saúde. Vamos lá. Gostei dessa analogia que ela fez, de tipo, pensa como se fosse o seu sistema imunológico. Quando você tá com o sistema imunológico baixo, você fica mais suscetível a ficar doente, certo? E aí ela usa esse negócio das energias. Gente, sim, eu acho que isso é consequência. Então, de repente, se você é uma pessoa que tá em depressão, se você tá triste, e você começa a viver seu dia triste, depressivo, sem energia, é um tanto quanto esperado que as coisas não se saiam como você gostaria. Então, tipo, se você tá sem energia, você vai num lugar, você passa a prestar mais atenção nas coisas negativas. Então, as coisas negativas vão acontecendo. E eu não tô falando que você tá atraindo elas, não. Eu tenho uma tendência, por exemplo, quando eu tô irritada, se o semáforo para, né? Ai, eu tô com pressa. E aí o semáforo fecha, eu falo, aí, tá vendo? Só porque eu tô com pressa, o semáforo tá fechando. Tipo, o mundo está contra mim. Mano, eu acho isso um pouco delicado, mas eu gostei da analogia, porque eu acho que, tipo assim, se você tá num dia ruim, se você tá depressivo, você perdeu um ente querido, você tá triste, não tem como você evitar esses sentimentos. O que você vai fazer? Cara, você vai trabalhar para que você não fique nesse lugar, porque esse lugar não é gostoso de ficar. Então, você vai encontrar os seus amigos, você vai distrair a sua cabeça, você vai fazer uma academia, você vai fazer um yoga, você vai tentar se alimentar com uma comida que não vai te fazer mal. São pequenas coisas que, pequenas coisas que você vai fazer para tentar dar uma reanimadinha. E se você tá mais suscetível à energia da inveja te pegar, cara, toma um banho de chás, de ervas. Se você acredita em determinada religião, faz uma oração. E, infelizmente, a gente está suscetível a isso. Não acho que no caso dela, a pessoa se passar por ela, que foi o que eu entendi, isso aí já é um outro nível, um nível de doença. Que realmente, se você tá se expondo nas redes sociais, tá mais suscetível a pessoa dar um print e fazer um fake de você. Isso é real. Eu acho que a inveja tá sendo usada como pretexto pra algo que não tem nada a ver. Eu não acho que você, pra evitar toda a inveja do mundo, você tem que se trancar num calabouço e não viver. Eu acho que esse tipo de raciocínio tá errado. Mas você é livre. Tão livre a ponto de você escolher não querer aparecer nas redes sociais. Pelo que quer que seja que você acredite. Inveja, ou porque você não quer que dê print, ou que salve suas fotos, ou que as pessoas te levem como inspiração, como referência, ou como tenham a sua vida como, sei lá, um modelo a ser seguido. Gente doente, cara, infelizmente, quem trabalha com a internet sabe que é o que mais tem. As pessoas não batem bem. Então, é você escolher querer lidar com isso, né? Ter a saúde mental para lidar com isso ou não. Nossa, eu juro, os comentários é assustador. Então, é isso. A inveja existe para quem acredita ou não se ela energeticamente vai te fazer mal. O que eu tô querendo dizer com esse vídeo é que não tem como você fugir dela. Tem como a gente se autotrabalhar e ter o autoconhecimento para entender que a inveja é o maior indicativo de algo para você mudar na sua vida, para você não ficar nesse limbo do tipo, tenho inveja de fulana, quero ser fulana, quero ter a vida de fulana, quero ter o namorado de fulana. Tipo, não caiam nessa armadilha, porque a inveja ela é só um indicativo para você entender que de repente você quer ter certas coisas que não vão ser roubadas de outras pessoas. Você vai conquistar essas coisas também. Eu acho que no fundo é tudo sobre self-worth, sabe? É sobre a autoestima, é sobre como você se enxerga no mundo. Eu acho que isso reflete muito. A inveja é muito um autorreflexo do valor que a gente tem por nós mesmos. Porque, cara, se a gente tá bem com a gente mesmo, muito dificilmente a gente vai ter inveja do outro. E é isso, cara. No fundo, é sempre o autoconhecimento. É sempre a gente tentar se auto-melhorar. Mas nem todo mundo tem a cabeça pra isso. E a gente tem que lidar com essas pessoas também. Aí você tem o poder de escolha.
se você quer expor a sua vida nas redes sociais e você vai ter que lidar com um monte de gente maluca, ou você não vai expor sua vida nas redes sociais e você não vai lidar com essas pessoas e vai achar que está blindado da inveja, o que eu acho que é uma falsa sensação, porque a inveja não vem só através das redes sociais. Eu acho que ela vem muito mais do nosso campo pessoal, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, nos nossos amigos, do que de um desconhecido, que às vezes só tá salvando sua foto e tirando print porque achou seu cabelo bonito e quer pintar da mesma cor, quer mostrar pro cabeleireiro. Eu faço muito isso, dou print de vários cabelos e mostro pra minha cabeleireira e falo, essa unha, adorei esse tom de roupa. Então, assim, acho que a gente também tem que se colocar no nosso lugar, não é mesmo, galera? É isso, gente. Agora eu vou pesquisar o que Chico Xavier dizia sobre a inveja. E se você souber, já comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, caso vocês queiram que eu traga mais temas, assim, um tanto quanto místicos. E aproveita também e vai lá me seguir na Twitch, tá? Vou fazer vários reacts, vou falar sobre coisas místicas. Eu vou ser uma streamer diferenciada, tá? Me aguarde. Então é isso. Um beijo e até a próxima.